Olá a todos os participantes da jornada de iniciação científica da UFRJ. Meu nome é Tainara Almeida, sou aluna de Direito e faço parte da pesquisa de Direitos da Personalidade sob orientação da professora Fabiana Barleta. E hoje irei apresentar um dos trabalhos elaborados em meio ao grupo, sobre o título da interseccionalidade da violência entre raça, gênero e gordofobia e a violação de direitos da personalidade. O tema abordado retrata da violência contra a mulher gorda e negra nas mídias sociais. Bom, diante disso, é de extrema necessidade, ao longo desse estudo, que o foco central pesquisado aqui seja não simplesmente a questão acerca da violência contra a mulher pura e simples, comumente documentado como algo homogêneo e de fácil identificação e de difícil ocorrência. É frugal, nós percebemos que as camadas que influem sobre essa ignóbil realidade provêm de espessas estruturas que soerguem e transparecem uma sociedade patriarcal, que com elementos machistas e sexistas desemboca uma cultura misógina, que passa quase que despercebido no cotidiano brasileiro. Bom, nesse sentido, é imperioso discutirmos sobre os direitos de personalidade dentro dessa seara, e principalmente sobre as manifestações heterogêneas que essa violação de direito recai, já que é indiscutível que esse tipo de violência contra as mulheres possui nuances mais específicas e profundas na ótica de raça e classe. Sobre esse baluarte, é notório que muitas mulheres ainda encontram diversas dificuldades de perceber esse tipo de violência, já que pela ótica atual da misoginia, que é tão perpassada na sociedade, a violência se perdura como algo popularizado, marginalizado e até corriqueiro. E ainda quando é percebida, as vítimas possuem dificuldade de desvincular-se dessa manifestação. Isso pode ser percebido, por exemplo, na medida em que uma mãe que é provida de alimentos apenas pelo agressor, que possui renda, fica invisibilizada de romper esse ciclo de violência, seja física e até mesmo psicológica, sendo essa última ainda mais de difícil identificação, pois visa romper além do laço afetivo que possui com o agressor, que aqui também pode ser um filho, o sustento básico para ela e para os seus filhos, retroalimentando esse ciclo perverso e degradante. Além disso, cabe pontuar também que é necessário buscarmos como essa prática cruel influi no arcabouço psíquico das mulheres, até mesmo quando essa violência é romantizada, por inúmeras vezes, até em novelas e filmes, seja em músicas que claramente fazem apologia a esse tipo de prática e são tão comumente repassadas com sucesso de público. Bom, diante disso, a delimitação do tema, nós vamos tratar de que formas mídias sociais televisivas retratam e reproduzem padrões que inferiorizam e contribuem para reafirmar a violência e a marginalização da mulher gorda e negra na sociedade wordiana. Além disso, vamos discutir de que forma a mídia televisiva ela contribui para reafirmar essa violência contra a mulher gorda e negra, já que o problema aqui refere-se à violência física e psicológica contra as mulheres, e como a publicidade as retratam, sendo esse tipo de manifestação tão camuflada e até mesmo invisibilizada devido principalmente às propagandas que reafirmam estereótipos de sucesso, os quais excluem essa população. Diante disso, é incontrovertível que para dirimir essa ignóbia realidade, é necessário apontarmos como se soerguia uma sociedade que, além de racista e misógina, pautou-se no aspecto físico para potencializar essa discriminação e inferiorizar tais indivíduos. Bom, em relação ao tema, é importante frisar nessa caixinha ao lado, em relação aos dados do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que revelam no Atlas da Violência de 2017 que no Brasil, em uma década, o homicídio de mulheres negras aumentou em mais de 50%, enquanto o de mulheres brancas decaiu em quase 10%. Bom, sendo assim, percebemos a relevância dessa temática. E iremos imputar nesse foco de delimitar o tema a questão também da afetividade, que é coibida e não associativa a uma mulher gorda e negra, seja em novelas, seja em séries ou até mesmo em filmes. Raras as exceções são encontradas e pode-se dizer que em uma sociedade tão plural e heterogênea como a brasileira, fundada e soerguida sobre as bases sociais multiculturais, embora o multiculturalismo tenha sido, e por vezes até mesmo é, extremamente coibido dentro da esfera nacional, é indubitável que a mescla de culturas e gênios não corroborou para a ascensão de uma sociedade em que o padrão estético validado e almejado seja unicamente europeu e baseado em um corpo magro e esguido. Bom, além disso, em relação ao problema, nós vamos retratar a violência física e psicológica contra as mulheres gordas e negras e como a mídia as retrata por meio da publicidade. Bom, separei em dois espectros um pouquinho de tópicos, né, relacionados a ambas as violências,
Em relação à violência psicológica, nós percebemos, como já afirmado, que protagonistas de séries e filmes raras são direcionadas a mulheres gordas e negras, e quando são, é pautado em riso e humilhações. E isso corrobora o senso comum, solidificado por uma sociedade altamente capitalista que lucra sobre o corpo feminino, de que uma mulher gorda e negra não possa ser validada e digna de afeto, romance e até mesmo desejo. Em relação à violência física, nós percebemos que, tendo em vista essa propaganda massiva e limitadora que perpassa mesmo que sobre meandros específicos e quase que despercebidos devido à sua naturalização, a imagem de estética altamente padronizada. Inúmeras mulheres são vítimas dessa situação abjeta e, por estarem à mercê de um julgamento e buscarem validação social, optam por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos altamente invasivos e com graves riscos à sua saúde, em prol de um ideário que as possibilite consagrar seu lugar dentro do meio social ao qual pertence. Bom, assim, quando analisamos sobre o baluarte da gordofobia, a qual difere-se da pressão estética, evidencia-se uma ruptura calcada no aspecto da gordofobia, perpassar que o corpo gordo é, antes de tudo, inválido e patológico. Assim, há uma naturalização de tamanhos que invalida corpos grandes, marginalizando-os. Bom, para além disso, cabe ressaltar também que, enfim, a carência de uma representatividade engajada e que não ridicularize a vivência diante desse corpo e se entenda sua singularidade, corrobora para perpetuar a violência, que incide seja dentro do lar, da qual essa mulher vítima da discriminação étnico-racial, atrelada a fatores de gênero e a ausência de um padrão estético pré-determinado que inferioriza corpos gordos, tornando-os patológicos, senso comum, se encontra, ou seja, nas relações sociais cotidianas de uma objetificação que as desumaniza e retira dessas mulheres sua pessoalidade, tornando-as ainda assim mais suscetíveis a trabalhos insalubres e com salários mais baixos. Bom, cabe afirmar aqui um trecho do livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, escrito em 1991, mais especificamente em relação à página 373, na qual menciona: os homens geralmente pensam na coação como uma ameaça de perda da autonomia. Para as mulheres, a coação costuma assumir outra forma, a ameaça de perda da oportunidade de formar vínculos com os outros, de ser amada e de continuar a ser desejada. Os homens pensam que a coação ocorre principalmente por meio da violência física, mas as mulheres consideram a violência física tolerável em comparação com a perda do amor. Bom, tal afirmativa elencada demonstra como esse aspecto físico de tolerar o intolerável possui nuances específicas quando a violência é destilada sobre a mulher, já que além de aceitar ser submetida a essa violência de, enfim, procedimentos e cirurgias estéticas, muitas encaram a permanência em relacionamentos abusivos por considerarem isso uma forma de amor. E isso pode ser relacionado ao fato de uma sociedade que cresceu sobre o estereótipo de Cinderelas e Barbies. Então, o fato desses desenhos e tantos outros se pautarem protagonistas com estereótipos que persistem na sociedade, infelizmente, e desempenharam por décadas a anulação da potencialidade da mulher negra, hoje com maior visibilidade, desencadeada por séculos de luta e resistência, esse padrão estético, infelizmente, ainda auxilia para a perpetuação desses outros tipos de violência. Em relação à hipótese levantada, bom, verificada essa presença de inúmeros estigmas em relação à figura da mulher gorda e negra no âmbito televisivo e a sua quase ausência como de protagonistas, é possível entendermos que o modelo de heteropatriarcado, alicerçado sobre uma égide de rastilho histórico, escravista, misógino e capitalista, corroborou para afincar essa violência e esses estereótipos que principalmente oprimem e excluem tais mulheres com essas clivagens identitárias. Os objetivos gerais desse estudo é compreender e demonstrar como as mídias sociais e televisivas contribuem para reafirmar estereótipos e como isso influi psicologicamente nessas mulheres e geram padrões de comportamento que as segregam de espaços públicos e até mesmo no âmbito afetivo. Como o princípio constitucional da igualdade se comporta em meio a essa marginalização do corpo gordo, negro e feminino. Em relação aos objetivos específicos, buscamos entender e demonstrar como essas mídias sociais, já dito, e a justificativa do estudo tem como foco principal analisar essa violência contra a mulher e seu viés interseccional, ou seja, entre raça, entre
gordofobia e entre o gênero, a fim de aplicar a visão arcaica dessa manifestação que é tão perpassada no senso comum como algo corriqueiro, como algo banal e que não precisa de uma atenção devida. A revisão de literatura utilizada foi O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, que possibilitou a estruturação mercadológica do capitalismo e como a visão do corpo é visto, principalmente a visão do corpo feminino. Bom, utilizamos também a interseccionalidade da Carla Cottineri, principalmente para estabelecer essa questão interseccional das violências, e também o estudo da Bruna Barbosa Pereira e do Pedro Pinto de Oliveira, Gordofobia, Mocinhas, Só Magrinha, Valores do Corpo Feminino nas Telenovelas. A metodologia utilizada foi levantamentos bibliográficos com base em dados do IPEA, Mapa da Violência de 2017, e também utilizamos os trabalhos da literatura trabalhada pela Naomi Wolf, a Carla Cottineri, Joyce Gonçalves da Silva, Nós Também Somos Belas, e Bruna Barbosa Pereira e Pedro Pinto de Oliveira. As considerações finais desse trabalho são que nós notamos a presença dessas clivagens específicas que incidem de modo distintos dos atores sociais e de como isso interfere na busca de uma justiça social, principalmente para essas mulheres que são tão invisibilizadas na mídia e como a publicidade ela retroalimenta essa violência e esse estigma em relação à mulher gorda e negra. Bom, por fim, nós temos as referências bibliográficas, espero que tenham gostado do trabalho. No mais, até logo.